Glórias a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Já quero convidar você a entrar compartilhando. Hoje com um tema muito forte sobre ansiedade, né? Um tema muito forte nesta noite sobre ansiedade, um mal, eu costumo dizer, é o mal do século, é a ansiedade, né? Quantas pessoas estão sofrendo com este mal? Quantas pessoas, talvez tenha alguém dentro de casa que está passando por isso, né? Glória a Deus. Mas deixa eu de falar uma coisa, antes de adicionar a doutora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. A gente sabe que o nosso Deus, ele é especialista em milagres, em curas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que é para o homem fazer, Deus ele não vai fazer. Aquilo que é para o homem fazer, Deus ele não faz. E para isso Deus levantou os médicos, psicólogos, terapeutas para nos ajudar. E quantos têm sofrido e quantos estão aí ignorantes, né? Ignorantes, tomados pela ignorância, aí não aceita ser tratado, não aceita passar por um psicólogo, por um terapeuta, não aceita tomar remédios controlados. Ei, glória, você não entende como Deus age, como Ele trabalha. Existem processos que você terá que passar. Existem processos que não adianta, você vai ter que passar por eles. E por que não passar, né? Sendo acompanhado por pessoas que foram preparadas, estudaram para cuidar de você. É ou não é? Eu, particularmente, já passei, quem me conhece aqui há muito tempo, o meu testemunho, né? Tive que passar por psicólogos, terapeuta, tomar remédios, sim, controlados. Agora eu consigo lhe ver, doutora. Ah, que bom. Viu? Consigo, hoje eu tomo ainda, viu, doutora? Eu ainda tomo remédio, sim. Mas eu conheço o que a gente mais, antes de passar para a senhora, o que a gente mais encontra no meio evangélico, no meio do povo de Deus, são pessoas que espiritualizam tudo. Elas espiritualizam tudo. Tudo é demônio, tudo é o capeta, aonde não é. E só quem sabe é quem sente na pele. E quem passa, ou já passou. Né? O quão importante é um tratamento. A gente ter alguém que nos escute, né? Que nos ajude de uma maneira, porque eu lembro que quando depois que eu me acidentei, eu não aceitava. Não quero ficar dependente. E eu lembro que quando eu chegava no meu neurologista, eu dizia, olha, passa o remédio fraquinho, eu querendo ele ensinar a me receitar. Passe o fraquinho, ele disse, tá bom. Aí passava, e não servia. E eu fui trocando, e hoje eu tomo um que não é nem forte. Pronto, acabou aquelas crises, acabou aquele aceleramento que a gente sente, né? Por conta da ansiedade. Sim. As dores de cabeça, por incrível que pareça, foram embora. E não é o analgésico que resolveu, porque eu tomava analgésico todos os dias. Mas é o remédio que eu fui para a ansiedade que eu tomo. E quantas pessoas dentro da igreja estão passando por isso? Dentro da igreja, que não aceita ser tratado, não aceita. O meu pai, quando ele disse, não, eu não aceito isso não. Eu venho de uma família que são pessoas que têm essas crises. Hoje eu consigo ver isso. Mas antes do meu tratamento, eu não via.
Porque a gente não, são pessoas que não aceitam, doutora, ser tratada. Não aceitam o diagnóstico, né? Não aceita que Deus levantou médicos para cuidar, psicólogos para tratar, né? E quantas pessoas estão aqui? Porque o que eu mais recebo aqui no meu direct são mulheres, homens, doentes, tomados pela ansiedade, não conseguem mais viver, não conseguem ouvir ninguém, não conseguem dormir, né? Não conseguem esperar, não sabe ouvir ninguém, né? E eu me sinto, para mim é uma bênção a senhora estar conosco hoje, viu? Seja muito bem-vinda, fique à vontade, Amém. viu? Fique totalmente à vontade. Amém? Enquanto isso, eu vou convidar, antes da senhora falar alguma coisa, eu quero convidar quem está entrando aqui a compartilhar. Compartilha. Me ajuda aí, irmão. Compartilha essa live em nome de Jesus, porque não é só você que precisa, não. O que mais tem são pessoas sedentas de ouvir uma palavra como essa. Amém. Amém? Amém, pastora. Eu quero agradecer, né, por estar aqui, por essa oportunidade, né, conhecendo, já te sigo faz 3 anos, Deus já te usou muito para falar comigo, então eu creio que Deus sabe de todas as coisas, que Deus continue te abençoando nesse teu ministério, porque Deus é na tua vida. Deus, muitas vezes eu estava precisando de uma resposta, e Deus, a gente vê tantas pessoas pregando a palavra, falando, mas eu sempre acompanhei as suas lives porque eu sinto a verdade, eu sinto que a senhora vive mesmo a palavra, transmite essa verdade, faz com que a gente sinta isso, e isso a gente recebe. Até quero contar até um pequeno testemunho. Esses tempo atrás, faz uns 2, 3 meses atrás, nem isso, fazia uns 15 dias que eu estava com muita dor de cabeça, e essa dor de cabeça não dormia à noite. E eu pensava, eu tinha muitas coisas para fazer, muitas atividades também, que nós já vamos estar falando sobre isso, da ansiedade. E numa oração simples que a senhora fez, assim, e disse: olha, tem uma pessoa aqui que faz uns 15 dias que ela não dorme, eu dormia muito mal. E porque ela tem essa dor de cabeça, toma remédio e não passa. E a senhora orou, repreendeu, e a partir daquele dia eu comecei a dormir. Glória a Deus por isso. Então, que Deus continue te usando, porque eu recebi essa benção. Glórias a Deus. Então, é um prazer estar aqui. Então, eu quero falar sobre a ansiedade que hoje existe nas igrejas, e eu atendo muitas pessoas com ansiedade, com transtorno de ansiedade. Eu atendo muitos cristãos com ansiedade. E é como a senhora falou, tem muitas pessoas que não aceitam isso, porque a palavra de Deus fala, né? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Então Jesus ele manda a gente lançar sobre ele, né? E o que é lançar? Para você lançar alguma coisa, você tem que tomar um posicionamento. Você tem que se posicionar. E você tem que ter um alvo para você lançar. Você tem que ter uma direção, um objetivo. E hoje você vê as pessoas, elas correm atrás de tantas coisas, elas correm atrás de tantas coisas materiais, financeiramente, casa, carro, empregos, e elas não estão preocupadas com o emocional. E nós vemos isso constantemente, pessoas assim ansiosas, porque a ansiedade, ela é normal a partir do momento que você tem uma entrevista, você tem uma live para fazer, você tem uma prova para fazer. Então, essa ansiedade que gera, ela é considerado normal, né? Esse medo que muitas vezes nós temos, vemos um bicho, alguma coisa ruim, a gente sente medo, gera ansiedade. Então, tudo isso está dentro da normalidade. Mas a partir do momento que todos os dias a gente tem estresse, tem momentos desagradáveis, tem situações que ficam criando situações, pensamentos que vêm na nossa cabeça automático de coisas que podem acontecer, pensamentos muitas vezes distorcidos da realidade, um desgaste emocional muito grande, que vem preocupações excessivas do dia de amanhã.
Preocupações que nós imaginamos uma série de situações que podem acontecer e nós tentamos criar uma solução. Nós ficamos criando essa solução, criando essa estratégia, criando circunstâncias, às vezes, e o que faz? Faz com que nós tomamos atitudes, muitas vezes, disfuncional, atitudes que venham nos prejudicar devido à ansiedade. Então, uma irritação muito grande. Hoje eu atendo uma família que eles são em 4 pessoas. A família inteira tem o transtorno de ansiedade. Então, eu estou tratando a família toda. E o marido, no caso o homem, ele não aceitava de jeito nenhum. Né? Então, ele toma medicamentos, mas ele não aceitava passar por uma psicóloga. E hoje, pela primeira vez, ele veio no meu consultório, então foi muito gratificante, porque ele aceitou fazer o tratamento. Ele disse que existem muitas coisas que ele precisa estar passando e conversando, porque o que acontece? Muitas vezes nós criamos crenças disfuncionais, né? Criamos, assim, expectativas demais, geramos demais, e isso vai causando um medo, a gente não consegue dormir à noite de preocupação, uma preocupação excessiva de que algo ruim vai acontecer o tempo inteiro. Então, tudo isso, e é impressionante, assim, porque a palavra de Deus, ela se une com o comportamento, né? Ela não tem como ficar fora do nosso comportamento, do nosso emocional. Então, nem tudo é o inimigo, né? Nem tudo as pessoas, elas generalizam muito. Então, assim... Espiritualiza, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nem tudo. Tem coisas que são traumas que foram criados, que foram gerados na infância e que não foram tratados. E quando adulto, porque a ansiedade, ela gera através do medo. Então, assim, o medo, quando você sente medo, uma ameaça, as amígdalas no cérebro, ela sente como um sinal, uma ameaça. Então, ela vai gerar uma adrenalina no corpo. E essa adrenalina que dá a sudorese, que dá a palpitação, que dá a falta de ar. Então, tudo isso se torna físico. Então, o remédio, ele funciona, mas ele funciona porque ele consegue controlar as amígdalas do cérebro. Então, quando existe um elemento estressor externo, algo que ameaça, um medo, ele está ali controlado. Então, ele não vai ativar essa adrenalina. Então, você não vai ter a crise de ansiedade, de sufocamento. Eu tenho uma paciente que ela foi várias vezes para o hospital com falta de ar, achando que ia morrer, que ia dar um ataque cardíaco. E o médico dizia que ela não tinha nada, que era só ansiedade. Hoje ela está tratando comigo. Então, você vê que o que acontece, a pessoa chega a pensar que vai morrer, dessa falta de ar, que acaba muitas vezes se transformando em pânico, em transtorno de pânico, que nós chamamos, que dá esses transtornos e dá esse pânico, muitas vezes, em lugares inesperados, que a gente não está esperando, que é essa falta de ar e a sensação de que você vai morrer. E é impressionante que a palavra de Deus, já até quero ler aqui em Josué, que ele fala em 6, primeiro Josué 6, que ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque te farei herdar a terra. Eu acho magnífico, assim, porque Deus, ele sempre está dizendo para a gente se esforçar, não temer, né? Porque o medo, ele gera a ansiedade. É verdade. Né? Então, e quando Deus, ele diz não temas, porque ele sabe que o medo vai gerar essa ansiedade. E essa ansiedade excessiva vai nos neutralizar. Porque o medo, ele nos paralisa. Ele não nos deixa tomar atitudes. Ele muitas vezes faz com que a gente abandone algo, né? Não prossiga. Quando Deus mandou os espias espiarem a terra, os 12 espias, eles foram lá, espiaram a terra de Canaã, olharam, viram o que tinha de bom, voltaram, 2 somente tinham coragem de enfrentar os gigantes. Os outros 10 ficaram com medo, ficaram paralisados, a ponto de querer perder a terra prometida, a ponto de não querer lutar, porque eles começaram a olhar somente o problema, somente o obstáculo.
E hoje a gente vê muitas pessoas que elas começam a olhar somente o problema, o obstáculo. Então, elas não conseguem criar, que quando Deus manda espiar, é porque Deus está mandando dizer, vai lá ver o que precisa ser feito para você alcançar a terra. Então, muitas vezes nós temos que ver o que precisa ser feito para nós alcançar a bênção, para nós alcançar a vitória. E aí nós começamos a ver inúmeros problemas, né? Ah, mas eu vou ter que renunciar a isso. Ah, eu vou ter que deixar daquilo. Ah, mas daí isso e daí aquilo. E esses questionamentos, esses obstáculos que nós mesmos colocamos, impede de nós alcançarmos a bênção, de alcançarmos a vitória e de enfrentar, né? Enfrentar. Então, eles ficaram com medo. Então, ele paralisa o medo, né? Então, ele sempre vai dizer não dá, não vai, não faça, né? E isso gera ansiedade. Então, gera ansiedade e faz com que a gente tome atitudes que nem sempre vão ser funcionais, né? Muitas vezes vão perder coisas, perder um bom emprego por medo, né? De assumir risco, por medo de não estudar, de não querer fazer o que precisa ser feito para conseguir. Então, muitas vezes também a pessoa ela busca os tratamentos, né? Que é o tratamento com medicamentos, mas como eu falei, ele acaba muitas vezes, sim, ele ameniza, mas ele não vai acabar com a raiz da onde causou este medo, esses problemas. Então, e é interessante também que você vê, agora me veio na cabeça, quando Moisés foi pedir para o povo, para o faraó libertar o povo, né? Tem uma passagem lá que ele fala que as rãs invadiram ali a terra de faraó. Foram invadidas com rãs, com tudo, que era uma das pragas, e ali Moisés foi pedir para que libertasse o povo, e eu achei interessante que esses dias eu estava lendo, que o faraó pediu para Moisés, né, orar para Deus tirar aquilo. E Moisés perguntou, mas quando que você quer que eu ore? Ele disse, amanhã, né? Então, assim, veja bem, a situação em que eles estavam, cheio de rãs, cheio ali uma situação crítica, estava invadido uma praga, uma peste, e a pessoa diz para orar amanhã. Amanhã. Né? Amanhã. Então, assim, a situação terrível em que se encontrava o faraó, né? E ele, mesmo assim, então é interessante porque o que acontece? A pessoa, ele sabia que ele tinha que fazer uma renúncia. Ele sabia que ele tinha que entregar algo para Moisés. Então, muitas vezes a pessoa não quer se submeter a outra pessoa por orgulho, por querer ter poder. Então, assim, ela prefere continuar naquela situação terrível, continuar com aquele problema, né? Muitas vezes adiantar, né, para amanhã, deixar para amanhã o que poderia ter sido resolvido hoje. Porque ele poderia ter dito para Moisés, olha, ora agora, eu quero me livrar disso agora. Mas não, ele disse amanhã. E Moisés responde para ele, então, conforme a tua palavra, amanhã eu orarei. Né? Então, deixou ele dormir com todas aquelas rãs, com todo aquele problema, ali aquela situação, ele deixou. Então, assim, pessoas que muitas vezes não querem aceitar que precisa de uma mudança. Exatamente. Prefere, porque com certeza ninguém dormiu aquele dia. Com certeza ninguém dormiu, doutora. Exatamente. Então, assim, uma situação apavorante, uma situação que... E assim a gente vê quantas pessoas, quantas famílias estão vivendo uma situação assim, mas não querem a mudança. Não querem sair do lugar, mover, ceder, porque ele tinha que ceder ao povo. Ele tinha que dar ao povo, né? Porque eles entraram nesse acordo. E no fim ele recebeu, mas acabando que não liberou o povo, né? Então, assim, a gente vê hoje pessoas que não querem, né, se posicionar, não querem mudar. Então, a gente vê também isso, e isso causa mais ansiedade ainda, né? Isso vai causando mais, até se tornar uma doença mesmo, transtornos, porque existem vários tipos de ansiedade,
né, a fobia, existe o toque, o transtorno obsessivo compulsor. Então, existem vários tipos que a depressão, a ansiedade, primeiro gera ansiedade, depois vem a depressão. Então, assim, existem vários fatores, transtornos que estão relacionados com a ansiedade, né? Então, assim, e muitas vezes não estamos dispostos, né? Nós não tomamos um posicionamento para querer se livrar disso, né? Para Existem querer... quantos tipos de ansiedade? Como? Quantos tipos de ansiedade? Tem, acho que em torno de uns 7 tipos, mais ou menos. Tem a agorafobia também, que é a pessoa que não consegue ficar em ambientes com muitas pessoas, a fobia social, então o pânico, porque o que acontece? Então, tudo é a ansiedade que gera, né? Aí depois ela vai se tornando específica naquilo. Então, pessoas que têm medo de lugares fechados também, né? Elas não conseguem ficar num lugar que esteja com a porta fechada, elas sentem aquela fobia, aquela ansiedade, né? A claustrofobia, que é É chamada. normal uma pessoa que teve um acidente grave, no caso, como eu tive, um traumatismo craniano, a pessoa que nunca teve problema nenhum de ansiedade, aí depois de um acidente como esse, ela ter crises de ansiedade? É comum. É comum porque o que acontece? Toda vez que você sentir ameaça, sentir que algo pode acontecer associando aquilo, né? Porque ele vai desencadear no cérebro. Então, as amígdalas do cérebro que gera ansiedade, que gera essa adrenalina, ela vai desencadear. Então, toda vez que você sentir algo que venha gerar um medo, uma ameaça daquilo que você passou, né? Daquilo que você passou, daquele trauma, vamos dizer assim, daquele que marcou a tua história, marcou a tua vida e que não foi algo positivo, mas sim negativo, ele vai gerar ansiedade sim toda vez. Às vezes coisas mínimas, um barulho de um carro, né? Quem sofreu um acidente, às vezes de carro, às vezes um barulho de carro, uma freada brusca, pode desencadear uma crise de ansiedade ali, justamente porque ela vai desencadear no cérebro, né, essa adrenalina, daí aonde tem toda a palpitação, a falta de ar, né, porque ela é física, né, ela não é só nos pensamentos, ela é física também, né, Entendendo. porque então, assim, é muito importante a gente estar trabalhando os pensamentos. E a gente vê a palavra de Deus falando sobre pensamentos, né? Trazer a memória, né? Exatamente. E daí também fala muito pensar nas coisas que são de Cristo. Isso. Né? Então, assim, por que pensar nas coisas que são de Cristo? Porque as coisas de Cristo são boas. As coisas de Cristo, ela nos traz paz, ela nos traz alegria. Então, o que acontece? Precisa haver uma mudança de pensamento. Não é só uma mudança comportamental ali, uma mudança de atitude, enquanto que os nossos pensamentos continuam disfuncionais, distorcidos, enquanto a gente continua pensando, preocupada o tempo inteiro, irritada o tempo inteiro, achando que algo de ruim vai acontecer, né? Quantas pessoas que ficam pensando ali, mas talvez ele tenha outra, mas e se eu não conseguir? E se Deus não me responder? E se não for da vontade de Deus isso? E se Deus isso, e Deus aquilo? Então ficam naquela expectativa, né? Isso vai gerando essa ansiedade. Então, assim, são crenças que muitas vezes também tem pessoas que têm aquela crença generalizada, nada para mim dá certo, sempre dá tudo errado, né? Então, assim, isso precisa ser transformado, isso precisa ser trabalhado para que a pessoa comece a ter bons pensamentos, né? Por isso, pensar nas coisas que são de Cristo. Porque se a gente continuar pensando errado, pensando nas coisas que são daqui, vai gerar, sim, cada dia mais a ansiedade. Vai gerar, sim, mais ansiedade ainda, porque ela está pensando nas coisas que são daqui, terrenas, né? E assim, a ansiedade, ela faz com que as pessoas sofram antecipado.
Exatamente, faz com que ela sofra antecipadamente, porque ela fica ali, ah, mas e se isso, e se aquilo, né? Então, é lógico, vai E ficar, geralmente aquilo que as pessoas sofrem antecipado nem acontece. nem acontece, Aí você perde a exatamente. saúde, perde a amizade, Uhum, acaba com o casamento, uhum, né? Há casamentos exato, que não, por coisas que poderiam ter sido resolvidas, né, doutora? exatamente, porque o que acontece? Ela fica ali, ah, mas e se ele tá com outra? Às vezes atrasa 10 minutos. Eu já tive casos assim da pessoa, do marido ter que chegar 6:05 da tarde. Se ele chegar às 6:10, ah, ele tava com outro. Como tava com outra? Não, porque ele chegou. Mas que horas ele Isso costuma em chegar? beleza, Seis e casa com cinco. Ah, mas eu falei, mas você acha que em 5 minutos ele pode, ele não pode ter se atrasado no escritório, não ficou 5 minutos a mais? Ah, já não sei. Ah, e daí começa, entendeu? Criar situações, criar soluções, às vezes, para resolver algo que não existe, né? Que é da próprio pensamento, imaginação. E isso tudo faz parte de quem tem o transtorno de ansiedade. Ô, doutora, do jeito que um acidente ele pode desencadear uma ansiedade, uma traição também ela pode fazer isso? Também pode. Uhum. Também pode. Porque o que que acontece? A traição, ela vai fazer com que ela sempre venha pensar que ele pode estar traindo a qualquer momento, né? No Então, caso, nesse assim, for um novo relacionamento. pode ser, pode ser com o mesmo, né? Continuar, de repente perdoou, tal, continuou, mas se ela perdoou e continuou, ela nunca vai confiar, né? Se não trabalhar isso. Precisa ser Vamos trabalhado trabalhar. isso em terapia, exatamente. Senão ela nunca vai confiar novamente. Então ela sempre vai confiar desconfiando. Né? Que a gente ouve muito, ah, eu confio, mas desconfiando. Então, assim, e agora, se ela inicia um outro relacionamento, ela sempre vai estar com o pé atrás também, pensando de que isso ela pode estar vivendo. E é tão impressionante que, às vezes, o nosso comportamento, as nossas atitudes fazem com que a gente acabe vivenciando novamente. Entende? Porque o que, que precisa ser mudado? Precisa ser mudada a nossa forma de agir, a Verdade. nossa forma, a nossa forma de Sim. pensar. Então, assim, se aquele relacionamento causou uma traição, claro, não foi você, mas assim, que tipo de relacionamento você estava vivendo para ter ocorrido essa traição? Tá, eu estava vivendo assim, assim. Então, assim, no outro, viver diferente, né? Viver de uma outra forma para que isso não ocorra. Então, assim, e é muito, é impressionante que como as coisas atraem, né? Uma a outra, porque quando o medo, mas tudo isso é o medo, né? É o Verdade. medo, é o medo de ser traída, é o medo de que aconteça novamente, e o medo ele atrai. Você vê nitidamente, sim, pessoas que têm medo de sapo, por exemplo, ela sempre vai encontrar um sapo na rua. Né? É impressionante que você acaba que sempre está encontrando. Parece que atrai. Então, exatamente. Então, assim, e Jesus, e eu acho interessante que, assim, toda vez que Jesus curava as pessoas, ele nunca curou ninguém emocionalmente. É interessante, assim, que ele curava as pessoas de enfermidades Verdade. físicas, mas quando era emocional, o que que ele falava? Quando Elias estava na caverna, ele estava com medo, né? Ele tinha medo, estava com medo Estava da depressivo. Jezabel. Exatamente. Então, o que que ele disse? Levanta-te. O que que está fazendo aí? Saia daí. Levanta-te, vai. Né? Então, assim, se a gente for olhar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, a gente consegue Muito vencer a forte isso. ansiedade, Sim. vencer a depressão, mas para isso, o que a palavra diz? Esforça-te, né? É, não se Não vitimizar, né? temas. Uhum. Esforça-te que eu te ajudarei. Então, assim, por medo, ele, né, ele ficou dentro da caverna. Então, Deus praticamente disse para ele: saia daí, se mova, né? Enfrente teus medos, enfrente ela, né? Então, assim, é impressionante isso, que quando Jonas também ficou olhando a cidade de Nínive lá embaixo, ele ficou olhando algo que ele já tinha feito, ficou naquela expectativa, né, de que
se Deus ia fazer, se Deus não ia fazer, né? E aquilo incomodou muito ele, porque a palavra de Deus fala que ele ficou irado completamente. Uma hora ele ficava irado, outra hora ele se alegrava, outra hora ele se entristecia. Por quê? Porque ele estava olhando algo, né, que Deus tinha mandado ele fazer, mas ele estava naquela expectativa se ia acontecer ou se não ia acontecer. E hoje a gente vê profetas assim, né? Deus usa, mas a pessoa fica ali. Mas será que vai acontecer? Entendeu? Se vai acontecer, não vai acontecer, isso é Deus que decide, Exatamente. é Deus quem vai fazer. Nós só temos que fazer a nossa parte, né? Obedecer. Obedecer o que Deus manda e fazer aquilo que Deus manda. Então, quando ele fala ali, lança, né, a ansiedade, né? Então nós temos que estar lançando essa ansiedade, né? Porque ele também mais para baixo ali também, acho que é Filipenses, estava lendo 4, que fala ali, né, que nós temos que ter pensamentos honestos, pensamentos, tudo que é amável, né? Pensar nas coisas boas, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Se tiver alguma virtude nisto pensar. Né? Por que ele fala se tiver uma virtude? Porque hoje as pessoas não dão valor aos valores. Sim, verdade. Hoje os valores estão invertidos. As pessoas estão dando valores e é por isso que tem gerado tanta ansiedade. Elas estão numa competição. Né? A gente vê uma competição dentro da igreja, de quem é mais usado, de quem não é mais usado, de quem faz, de quem não faz. É uma competição de carro, de casa, de quem tem mais, de quem não tem. Se você vê uma pessoa que não tem, você já pensa, as pessoas começam, ué, mas por que ele não tem? Tá em pecado, o que aconteceu? Porque hoje, para você ser abençoado, você tem que ter as coisas, né? Então, assim, é complicado porque você vê isso, e isso gera ansiedade. Né? A pessoa que às vezes está vivendo na prova, vivendo na luta, e às vezes ali com dificuldades, ela é mal vista. É o padrão do mundo, né? Exatamente. A Bíblia fala, os padrões desse mundo aí. Que não é exatamente. O de Deus. Que não é o de Deus. Porque se nós for olhar para os profetas eles sofreram muito mais do que nós sofremos hoje. Nossa, eles tiveram muito mais tristeza, medo, ansiedade do que nós hoje, né? Mas eles seguiram em frente, né? Eles não ficaram parados. Quando eles estavam parados, o que Deus dizia? Levanta-te, né? Tome posicionamento. Então, para nós sair de uma ansiedade, nós temos que tomar a primeira coisa, é tomar um posicionamento, né? Não ficar vítima dessa ansiedade. Tomar um posicionamento de mudar os pensamentos. Ah, mas como que eu vou mudar esses pensamentos? Como que eu vou mudar essas crenças, por exemplo, disfuncionais? Ah, eu sempre não faço nada certo. Ah, tudo acontece de mal. É uma crença generalizada, essa crença. E é interessante que quando Deus fala também, olhai para os lírios, né? Porque eu cuido, eles se vê, nem Salomão, né, se vestiu como eles, né, que a gente não era para ficar, exatamente, que não é para a gente ficar ansioso, né, no que comer, no que vestir, né, então o que acontece? Muitas coisas a gente não olha para o lado, né, a gente o controle está na mão de Deus, né, doutora? Exatamente. Porque e a ansiedade, mesmo quando a gente se preocupa, fica ansioso para resolver, para mudar algo, né? A minha ansiedade, eu adoecer, não vou resolver. Isso. Né? De todo jeito eu vou ter que esperar. Não tem como... Eu vivi numa época, hoje está tudo tão diferente. Antigamente, claro que eu não vou dizer a minha idade, né? Mas antigamente, a gente quando ia fazer uma consulta particular, não tinha fila. Né? Só tinha fila no SUS. Particular não tinha fila nenhuma. Hoje não. Hoje você tem que esperar tanto no SUS
Quanto uma consulta paga, e pode ter até exames caríssimos, eu vou ter que esperar a minha vez. E não é porque o meu caso é urgente que vão colocar eu na frente, não. Não. Vai ter que esperar. Não Exatamente. é? Aí a gente sofre antecipado e não resolve. Só perde a saúde. Só se desgasta. Exatamente. Né? Exatamente. O que eu conheço de pessoas. Eu estou falando agora de amizades. Amizades. Se a senhora for conversar, a senhora mesma, eu tenho certeza que a senhora também convive com muitas pessoas assim. Pessoas que não confiam mais em ninguém. Sim. Mas quer amizade sincera, mas ela não é sincera. Porque a partir do momento que eu sou desconfiada, que eu não confio, que eu tenho o pé atrás, eu não sou amiga de ninguém. Sou? Não sou. Não. Não sou amiga nem minha. Exato. Não é? Então. Porque ela não vai estar sendo sincera o tempo inteiro, né? Ela vai estar sempre tentando manipular ou mascarar uma situação. Desta maneira, doutora. Então, ela não vai ter... Porque para você ter qualquer relacionamento, amizade ou namoro, casamento, você precisa ter essa confiança um com o outro, uma confiança transparente. Né? Uma confiança que você não esconda nada. Então, a partir do momento que você mascara uma situação, porque você não confia, eu não vou falar, porque vai que ela conte para fulano, para ciclano, entende? Então, ela vai mascarar uma situação, ela vai tentar mudar também uma situação. Então, assim, ela não vai conseguir realmente estabelecer amizade, vínculos mesmo verdadeiro com ninguém. Né? Porque a partir do momento que você não confia em ninguém, né, é porque você também não é uma pessoa confiável. Alguém pode chegar para você falar, você também pode chegar e falar para o outro. Porque eu sempre digo aquela palavra, né, a gente julga os outros, é inescrutável o homem quando julga. Né? Porque quando julga, julga-se a si mesmo. Sim. Então, você vê pessoas falando do outro, mas ela fazendo. Né? Então, assim, pessoas às vezes que são inseguras, mas ela não passa segurança. Isso. Ela não passa segurança para ninguém. Coisa difícil então, de lidar com uma pessoa insegura. Né? Exatamente. Então, e uma pessoa insegura, ela é uma pessoa ansiosa, com certeza. Ela tem um transtorno de ansiedade e ela é sempre no negativo. Né? Sempre algo não vai dar certo, vai dar errado, com aquele medo o tempo inteiro constante, não confia, né, nos outros e nem nela mesma, na capacidade dela. Então, isso também atrapalha o convívio social, o convívio familiar, também dentro da igreja. E olha, sinceramente, eu já tive muitas experiências com isso, que eu sirvo a Deus, graças a Deus, há 23 anos. Glória então, desde 9. Glória a Deus, eu sempre servi a Deus e assim, eu já tive muitas experiências, assim, eu sou formada já faz 16 anos que eu sou formada. Então, muitas experiências eu tive, assim, com pessoas que, por ela não confiar, elas não conseguem confiar em Deus também. Sim, né? Verdade. Porque se você não consegue confiar numa pessoa que você está vendo, né? Como que você vai confiar numa que você não vê? Isso. Né? E como que você vai confiar em alguém, colocar a tua vida, deixar que Deus haja, que Deus faça por você, se você não confia do que Ele tem é melhor para você? Então, a pessoa insegura, a pessoa que é desconfiada, que tem ansiedade, ela vai pôr nas mãos de Deus e vai tirar o tempo inteiro. Né? Então, quando ela recebe de Deus, quando ela recebe, às vezes, descansa, meu Deus, para ela, né? É um tormento receber, descansa no Senhor. Como assim? Descansa, eu estou desesperada. Eu preciso resolver o meu problema. Entende? Então, a ansiedade, ela é muito séria, ela precisa ser tratada. E as pessoas não estão dando esse devido valor de um tratamento para essa ansiedade. Doutora, eu aprendi uma coisa. Quando a gente começa a meditar nas Escrituras, claro que para nosso Deus não tem nada impossível. Mas uma linguagem minha. É mais fácil para Deus acalmar o mar, a tempestade, aquietar o vento,
do que o ser humano. Porque É todo dia verdade. Deus está falando na palavra, se aquieta. Deus usa o pregador, se aquieta, descansa. Isso. E quanto mais, até aquele que prega esta palavra, descansa, se aquieta, nem ele descansa. Nem ele descansa. E o descansar em Deus não é fácil, né? Não é fácil. É como eu disse, eu tenho experiência muitos anos e assim, eu vejo Deus fazendo na minha vida mesmo, vamos dizer assim, eu aprender mesmo, descansar em Deus e entrar na vontade e não fazer a minha, mas a de Deus, olha, de uns 4 anos para cá. Então, assim, por quê? Porque a gente pensa que o nosso jeito é o melhor, né? Então, assim, então a gente pensa naquilo, a gente não está fazendo nada errado, a gente ora, a gente jejua, a gente pensa, não, eu não estou, mas assim, é a vontade de Deus. Então, a gente nunca pode esquecer o propósito que nós estamos aqui. Por isso que Deus fala, primeiro as coisas de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, né? Entender, Então, assim, né, doutora? Entender que eu não posso mudar o outro. exatamente, exatamente. Que não pode jamais, a mudança tem que ser nossa. Né? A mudança tem que ser nossa. E a pessoa que é ansiosa, a mudança tem que ser dela. E às vezes a pessoa ansiosa, o que acontece? Ela tende a culpar os outros, né, por algo que não deu certo. Então, o que está acontecendo? As pessoas não estão mais assumindo as culpas. É mais fácil culpar Deus por algo que não deu certo. Né? É mais fácil culpar o marido, a esposa, por algo que não deu certo, do que assumir a responsabilidade. Né? Dizer, não, eu errei. Sim. Então, assim, e isso é difícil. Então, assim, muitas vezes, e essa relação, às vezes, com Deus se torna difícil também. Porque você poder confiar, você saber que não foi culpa de Deus, mas que foram as tuas escolhas que fizeram dar errado, que tiveram consequência e que você talvez não soube esperar em Deus. Né? Então, e isso faz parte de pessoas ansiosas, né, que não sabem esperar, porque uma pessoa ansiosa ela não vai saber esperar. Então, ela vai colocar as mãos, ela vai tomar a frente, o pensamento é acelerado o tempo inteiro. Bois, que não é por aqui. Exato. É bem isso. Então, acontece muito isso. Então, precisa ser trabalhado isso. Eu vejo, assim, que as pessoas acabam que, muitas vezes, ignorando essa questão da ansiedade como uma falta de fé. Não é questão de fé. Né? É questão que você está ali com os teus pensamentos, você não consegue, às vezes, lidar com aquelas frustrações, porque nós temos frustrações, nós tivemos decepções, não foram muitas vezes do jeito que a gente pensou, da gente que a gente sonhou, né? Então, e a gente precisa saber lidar com essas frustrações. Mas o que trouxe de bom para você? Né? O que isso fez para você melhorar? Então, assim, a ansiedade, para você conseguir minimizar a ansiedade, você precisa se posicionar a ponto de dizer, não, chega, eu não preciso ficar pensando isso. Eu posso pensar que vai dar certo. Eu posso assumir um papel de que eu vou mudar, de que eu não vou ficar criticando, mas que eu posso dar um voto de confiança. Um voto de confiança em Deus. Destruídos, viu, doutora? Quantos casamentos destruídos, né? Por causa de, muitas vezes, de uma pessoa que literalmente ela não quer mudar. A culpa ela coloca sempre no outro. Porque literalmente a gente sabe quando a gente erra. Quando a gente é ansioso, quando a gente não confia. Porque pensa deve ser uma coisa chata é a pessoa ser policiada 24 horas. Você não pode atrasar 5 minutos. Você não pode, né? Não pode estar olhando no celular, não, porque vai me trair. Não, está me traindo. Ou então já traiu lá atrás, foi traído lá atrás pela mesma pessoa e não perdoa. E não perdoa. Aí passa os anos, todos os anos passando em rosto. Aquilo que aconteceu lá atrás. Jogando. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado. A culpa não está em quem traiu. Também. Vamos dizer assim. Não está em quem traiu, porque quem traiu, se arrependeu, parou, mas o trauma ali ficou para ser tratado.
para ser tratado, exatamente. Então, assim, é porque com certeza é uma pessoa bem segura, uma pessoa que não confia nela mesma, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que às vezes teve muitas frustrações, decepções e não soube lidar com isso. Então, é uma pessoa também que às vezes manipuladora, quer tudo, né, do seu jeito, da né? sua maneira, da sua forma, não aceita opiniões dos outros, não aceita a maneira da pessoa, o jeito, quer mudar, né? Quer manipular. Então, o que que acontece? Isso dura até um tempo. Mas, assim, e quando esse tempo acaba, até para a própria pessoa, a gente consegue manipular alguém. 3, 4, 5 anos, a gente consegue fazer do jeito que a gente quer a pessoa. Mas vai chegar uma hora que ela não vai mais aguentar. Ou você também vai cansar de o tempo inteiro estar tentando ali remendar isso, remendar aquilo, né? E a palavra de Deus fala que Deus não põe vinhos novos, né, em odres velhos, né? E Então, também colocando o que a senhora falou aí, acerca do que você aprendeu no que deu errado. é. Naquilo que a Uhum, gente, na decepção. Eu uhum, vou trazer aqui algo pessoal, acerca dos meus pais. Meu pai, quando era mais novo, ele traiu a minha mãe, né? Traiu. Hoje ele são mais de 50 anos de uhum, casamento, muito mais de 50 anos. Um não vive sem o outro. Mas vai, não vai, minha mãe está passando em rosto aquilo que aconteceu. E não vê que, apesar do que aconteceu lá atrás, ele provou que ela, tá entendendo? Era a mulher da uhum, vida dele. Porque a maneira que uhum, ele ama, é tão lindo o amor deles dois, doutora, uhum. que eu digo, por que lembrar do que passou? É, A senhora está me exato. entendendo? Entendo. Uhum. E é isso mesmo. É isso mesmo, porque as coisas velhas já passaram, né? Isso. Então nós precisamos viver o que Deus tem, porque Deus tem coisas novas para nossa vida. Deus tem algo que a gente nunca viveu. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então, se a gente pensa algo bom, Deus pensa muito melhor, né? Então, assim, algo que ele fez lá atrás, Deus ele não vai jogar, né, em rosto. Deus não vai ficar o tempo inteiro ali. Deus perdoou e é dessa maneira que nós temos que fazer. Porque se ela perdoou. Então ela não pode toda hora ficar jogando, E ficar houve um alimentando. arrependimento, né? Houve um arrependimento, Exatamente. porque trouxe consequências para ele terríveis, Uhum. né? Uhum. Então, por que está remoendo esse negócio? E quantas É. pessoas agem assim, né? E Remoendo. quantas remoendo, remoendo, porque a mudança, comportamento, ela só vai existir quando a pessoa tem o arrependimento. Né? Sim. Então, assim, quando a pessoa tem o arrependimento, aí existe uma mudança verdadeira. Agora, quando a pessoa não tem, o que que acontece? É um conflito, né? Esse conflito que foi gerado, se teve essa mudança de comportamento, com certeza eles podem ter uma vida construtiva, uma vida que junto e o que tiveram, mas se você o tempo inteiro ficar remoendo, a outra pessoa também vai ficar triste, vai ficar meio que assim, e ela também, né? O tempo inteiro ela vai se tornando uma pessoa ansiosa, uma pessoa com medo, uma pessoa negativa, às vezes, uma pessoa que não consegue mais ter um bom relacionamento, ela vai se limitar em fazer alguma coisa para ele ou para alguém devido a isso, por esse medo, de repente, que algo aconteça, ou um sentimento, às vezes, de raiva. Por que que aconteceu isso? Não deveria ter acontecido isso. Isso vai trazer problemas emocionais para ela mesma, né? Momentos que ela poderia ter de prazer ali com a sua família, de estarem juntos, vai acabar criando uma confusão, vai acabar criando, às vezes, um transtorno, né? Porque lembrou do passado, né? E essa lembrança, às vezes, começou a falar, começou a discutir, e às vezes algo que era para ter sido bom, feliz ali, às vezes uma festa de aniversário, um jantar, acabou sendo terrível,
né? Acabaram brigando, pior. Então, assim, é importante as pessoas ter essa consciência de que o passado ficou para trás, né? É E de que verdade. o novo precisa ser vivido. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, essa consciência de que você precisa restabelecer os teus pensamentos, restabelecer o teu comportamento também, né? Você mudar as atitudes, você reconhecer que precisa dessas mudanças, aí as coisas começam a fluir da melhor maneira, começam a fluir da Parar melhor de querer forma também. apressar as coisas, né, doutora? A gente vê Exatamente. muito Então, isso em assim, ministérios na igreja, né? Pessoas que uhum, começam no uhum, louvor, na pregação, em uhum. certos departamentos, mas não vão à frente muito tempo. Até começam, mas não conseguem adiante. Não consegue ir adiante. Exatamente, porque a pressa, né? Então você vê Jesus, filho de Deus, ele teve 3 anos de ministério. Então, o quanto que Deus precisa trabalhar em nossa vida. Não é? Quanto que Começou Jesus aos precisa 30 trabalhar. anos, Exatamente. Jesus trabalhando, 30 Deus anos se trabalhando na vida. preparando. 30 anos. Imagina nós. Você está entendendo? Chegamos agora. Nós, até hoje, não tem como. Deus trabalha na nossa vida até hoje. É diário, é diário. A gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Sim, É, é, é impressionante isso. E aprender também outra coisa que o ansioso também que eu vi aqui, aprender a dizer não. Pessoas que não sabem dizer não, né? Acarretam coisas, sobrecarregam porque não sabe dizer não, não conhece os seus limites. Então, nós temos verdade. que saber os nossos limites, até que ponto, né? A gente tem que nos conhecer para saber até que ponto a gente pode e até que ponto não, né? Recuar na hora que precisa recuar. Né? Então, tudo isso faz parte da pessoa ansiosa, ela não consegue lidar, ela não consegue ter esse equilíbrio, né, emocional e espiritual também. O Né? ansioso, ele Porque se compara, ele vive se comparando com os outros, né? exatamente, porque daí o que acontece? A partir do momento que fala a palavra de Deus, lançai sobre mim, né, Cristo, as vossas ansiedades, então assim, lançar sobre ele, então você tem que parar para você lançar algo, né? Você tem que parar. Então tem que ter um alvo. Sim, Então você tem que ter um posicionamento, você tem que ter um objetivo na vida, né? Você tem que saber aonde você quer chegar. sim. Então hoje você vê muitas pessoas que levam a vida do jeito que dá, né? Elas não sabem para onde que estão indo, elas não sabem o que querem mais, entende? Então tudo isso gera essa ansiedade, tudo isso gera um desgaste emocional muito grande. Né? Essa competição, sem saber para onde. Então, assim, e dentro da igreja existe isso. Sim. Né? Então, assim, se a gente aprender que nós temos que ter tem um alvo, né? Nós temos que lançar para o alvo, né? E nós temos que ter esse objetivo de lançar isso, as nossas ansiedades, colocar, mudar, pensar nas coisas boas. Como eu falar agora para a pastora, dizer assim, ó, pense em algo bom que aconteceu na tua infância, algo alegre que te deixou muito feliz. A senhora vai Ah, pensar é. em algo. Praia. E qual... Meu pai, meu pai, sabe, eu fui criada no lar de alcoólatra, né? Meu, desde Uhum. criança, alcoólatra, e tem esse trauma aí terrível. Mas a cena mais linda que eu acho é quando ele leva eu e minhas irmãs para a praia. Ai, que linda. Apesar Uhum, de que tudo, legal. lá era outro mundo, tá Viu? entendendo? A gente não tinha carro próprio, a gente ia de van, né? Essas coisas Uhum. todas, mas era algo tão que marcou a minha infância. E Viu? às vezes eu fico falando isso com ele, sabe? Eu digo assim, quando ele Aham. levava a gente na praia, aí minha mãe levava as marmitinhas, é da marmita ainda, viu, doutor? Aham. Mas pense numa alegria só, uma felicidade só. Que até hoje eu olho para trás e tenho saudade, né? Viu? É, Exatamente. Então, e qual que é o sentimento? Né? O sentimento é de alegria. de Porque, alegria. Porque apesar dele ser exato. alcoólatra, ele foi um bom pai. Ele é Uhum. um bom Viu? pai. Uhum. O álcool Exato. não. O álcool
né? Porque a gente tem que olhar, quando a Bíblia diz trazer a memória nos da alegria, eu olho para trás, ele anda de tanta perca, de tanta decepção, né? De tanto caos. O que foi que isso tudo me trouxe de bom? Aí eu olho para trás e sou grata. Exato. Consigo olhar para trás hoje, com a ajuda de Deus, claro, com gratidão. Porque a dor me ensinou. Exatamente, é. A dor me faz crescer, né? Nos amadurece. Exatamente, traz a resiliência. Isso, né? doutora. É a gente saber se adaptar a diversas situações, né? Como Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso sofrer, né? Sim. Posso ter alegrias, posso viver na bonança, posso viver com menos, né? Então, situações assim na dependência mesmo de Deus. Então, a gente pode todas as coisas, né? Naquele que nos fortalece, que é Cristo. E é isso mesmo. Então, quando a gente pensa algo bom, vem um sentimento bom. Agora, você imagina uma pessoa pensando ruim o tempo inteiro. Se vitimizando. A pessoa, exatamente, se martirizando. Então, a pessoa que é ansiosa, que tem esse transtorno, precisa ser tratada urgente. Porque se não for tratada, ela vai ficar com uma depressão, ela vai perder oportunidades, perder a família. Porque quem que gosta de estar convivendo com uma pessoa ansiosa, irritada, nervosa o tempo inteiro? Ninguém. Então, às vezes, momentos de alegria, que poderiam um almoço, um Natal, um aniversário, a pessoa não consegue usufruir aquilo, ela não consegue vivenciar aquilo, porque ela está com medo disso, medo daquilo, que algo aconteça, irritada, a pessoa vai falar com ela, está nervosa. Então, precisa ser tratado, que são esses pensamentos disfuncionais que a pessoa tem. Crenças, às vezes, que foram geradas, como a pastora falou, a pastora teve uma ressignificação. Você olhou para trás, você viu o teu sofrimento. Vai ser, então. Aí o que acontece? Você olhou para trás, viu e pegou o que ficou de bom, né? E trouxe para a sua vida. Então é assim que a gente se ressignifica as coisas ruins. O que isso veio para me trazer de bom? O que eu aprendi com isso? Só que isso exige o quê? Esforço. Nem fale. Exige esforço, exige treino, né? Você tem que estar treinando isso, se policiando sobre isso, os pensamentos. Então, se posicionando, tomando atitudes que muitas pessoas não querem tomar as atitudes. Amor próprio, né, doutora? Exato. Amor próprio. Porque eu lembro que depois do acidente, eu fiquei com uma depressão muito mal, muito mal. Porque o acidente, ele mexeu com a minha imagem. Né? Esse olho aqui, ele não vai para o lado esquerdo. Aí por isso que eu olho um pouco virado, porque se olhar de frente, vê o desvio. Mas não percebe. Você está entendendo? Imagine como isso mexe com o emocional, psicológico de uma pessoa. Nossa. Uma pessoa que era vaidosa, que se preocupava muito com a imagem. Imagine tudo isso. Aí você vê uma pessoa assim, agora faz live. Você acha que é fácil? Não, tem que ter esforço. Porque vai ouvir crítica, vai ouvir zombaria, e vai ouvir pessoas que conhecem o teu testemunho, que convivem com você, mas que na primeira oportunidade vai tirar aquela brincadeira sem graça. Exato. Com o teu problema, com a tua visão. E aí, aí você tem duas escolhas. Ou você se tranca no quarto, ou você se entrega à depressão, ou você vai avança. Exatamente. Para de olhar para os críticos, para de olhar para os zombadores, para de olhar para aquelas pessoas que, sabe, não faz parte do que Deus tem contigo, não conhece. E começa a olhar para frente, para aquele que te deu o livramento. Poderia estar cega, não estou. Glória a Deus. Não é assim? É. Aí você tem duas escolhas, ou você avança ou você para.
Ou você se entrega à depressão? Porque quando você se entrega, os críticos, eles mudam a opinião. Ao invés de criticar, os mesmos que criticam, que zomba, ele começa a mudar, né? Eles chegam perto de você. E diz assim, Sim. bichinha, o bichinho, tô orando por você. Mas se levante. Quanta hipocrisia, doutora. Quanta Exatamente hipocrisia a isso. gente vê nisso. Ou seja, eu tenho que me amar. Eu tenho que me esforçar. Eu não posso atribuir ao outro aquilo que é para mim. Porque ninguém me ama mais do que, primeiramente, Deus e segundo eu. Com certeza. Eu estou tirando todo mundo de cena. Estou tirando família, estou tirando filho, estou colocando Deus e eu. Sim. E é isso aí. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente precisa da aprovação dos outros para se sentir bonita, para tomar decisões, entende? Então, assim, nós temos que nos amar, independente se os outros amam ou não amam, achar bonito, se independente se os outros acham ou não acham, sem precisar depender dessa aprovação dos outros. Sim. Então, o que acontece? A gente vê pessoas dependentes desta aprovação. Dependentes não tomam atitudes sem falar com pessoas, sem pedir várias, não que a gente não deve, a gente tem que pedir sim vários conselhos para pessoas sábias, pessoas de Deus, mas assim, ficam ali criando casos, criando situações, às vezes desnecessárias, porque elas não conseguem tomar um posicionamento, não conseguem tomar uma... né? Exatamente, dependentes completamente de alguém, então ficam ali escravizadas naquilo. Dependentes da aprovação de alguém. Da aprovação dos outros, da aprovação de alguém. Então, isso é frustrante para a pessoa. Com certeza. Você depender da aprovação dos outros até para você se achar bonita, até para você... Então, assim, eu sempre falo, às vezes, para as minhas pacientes também, que elas não precisam depender dos outros, né? Da aprovação os outros vão sentir ou não. Então, é isso que faz parte também da autoestima. E a pessoa ansiosa, que é uma pessoa insegura, ela tem a baixa autoestima. Então, isso é frustrante para a pessoa. Então, é a pessoa crítica. A pessoa que sempre está cutucando, a pessoa sempre que nada está bom, achando defeito em tudo. Aí, se você está numa situação inferior a ela, como a pastora falou, aí muda a situação. Aí diz, eu vou te ajudar, eu vou orar. Agora, a partir do momento que você se levanta, que Deus te levanta, porque em toda a Bíblia inteira, Deus sempre manda os profetas se levantam. Tome um posicionamento, porque você tem duas escolhas, ou você fica parado ali, se lamentando, reclamando da vida, ou você vai para o alvo, segue em frente, em busca dos sonhos, dos projetos, porque uma coisa é certa, os projetos que Deus tem, os planos que Deus tem, é você quem vai fazer, não é o outro. Os sonhos teus, é você que precisa correr atrás. E muitas pessoas estão terceirizando isso. Sim. Deixando para outra pessoa fazer por ela. Deixando para outra correr atrás. Vai lá, faça isso para mim. Vai lá ver isso. Não. Os teus sonhos, os teus projetos, é você quem precisa ir atrás. Você que precisa ir em busca das coisas que você quer. Então, é isso que as pessoas precisam começar a entender. E buscar ajuda. Mas eu não estou conseguindo centrar, me concentrar, eu não estou conseguindo alinhar. Então, busque ajuda. Então, nós temos que buscar ajuda para poder, sim, continuar uma vida e ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, porque a gente vê hoje essa ansiedade generalizada nas igrejas, quase todas as pessoas. O Brasil é o país que mais tem ansiedade de pessoas em números, isso antes da pandemia, imagina com essa pandemia, que saiu na Organização Mundial da Saúde, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
Isso em 2017. Então, você imagina hoje, né? Então, assim, mas por quê? Porque fica nessa expectativa, fica querendo fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo, sem saber para onde que está indo, sem ter planejamento, sem se conhecer, porque não valoriza o emocional. Verdade. Fica buscando algo para ter, né? E para mostrar. Então, é isso que tem acontecido. E a palavra de Deus também, até um versículo que eu deixei aqui, em Provérbios 3:24, que fala: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Então, assim, a pessoa que não é ansiosa, ela, quando ela se deitar, ela não vai ter medo, né? O sono dela vai ser tranquilo, ela vai estar em paz, né? Porque Jesus diz: eu sou a paz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, né? Então, a pessoa ansiosa, ela não tem a paz dentro É dela, verdade. né? Ela E só a tem gente lembra, a senhora falando, eu lembrei dessa mulher, que a Bíblia fala, do Evangelho de Marcos 5, a partir do versículo 25, mas eu gosto do outro evangelho, mas eu estou aqui aberto já, mas eu não vou ler, mas eu vou lembrar dela. Essa mulher do fluxo de sangue, Sim. 12 anos sangrando, 12 anos perdendo, 12 anos desenganada pela medicina. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Só gasta, doutora, quem tem. Né? Então, a gente vê que essa mulher, ela perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, perdeu amigos, porque quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos. Quando o dinheiro vai embora, os amigos que veio por causa do dinheiro também vai junto. Né? Essa mulher tinha todos os motivos para estar dentro do quarto, para ter gastado tudo que ela tinha no plano funeral. Mas a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha nela mesma. Nos médicos, procurando a cura, procurando, né? Ela não aceitou. Eu fico imaginando a mente daquela mulher. Eu vou morrer, mas eu morro tentando. E tem pessoas se entregando por pouco. Né? Se isolando, se escondendo, se entregando à depressão. Porque a senhora sabe, né? A senhora é doutora, se eu estiver errada, me corrija. Mesmo uma pessoa depressiva, ela se entrega. A depressão, eu tenho. Né? Assim, se eu me entregar, é pior. Ou não. E quando a gente se entrega, é pior. Claro que existe uns níveis aí muito graves, né, doutora? Sim. Existe um nível aí que não tem... Eu estou falando de um caso leve, que a gente vê que está no começo, que dá para ser tratado, que dá para ser evitado, antes que se agrave. Isso. E essa mulher, ela correu para Jesus. Ela se levantou. A palavra vai dizer que ela se levanta e vai até Jesus. Ela se levanta. Ela se esforça. Exato, ela teve um posicionamento. Ela não esperou o Jesus ir lá, não. Porque tem pessoas que dizem assim, ele quer, Jesus quer... Não, eu vou ficar assim mesmo. Porque se Deus quisesse fazer, ele já tinha feito. Se Deus quisesse, se Deus quisesse, eu não tinha essa doença. Ah, porque eu não seria assim. Aí você seria melhor do que Jesus, né? Porque Jesus, ele estava aqui, passou por tanta dificuldade. A Bíblia não fala tudo que Jesus passou, não, doutor. Porque se fosse escrever todos os milagres, tudo que Jesus passou na Terra, a própria palavra vai dizer que nem os livros do mundo inteiro caberiam. Né? Com certeza. É impressionante que a mulher do fluxo de sangue, além de tudo, dela ter ido atrás, ela tomou uma atitude, um posicionamento, Jesus estava de costas para ela. Sim. Então, assim, Jesus de costas, então às vezes a gente pensa, e quantas vezes a gente pensa, Jesus parece que está de costas, parece que não ouve minha oração, parece que não está me vendo, não está me enxergando, e ela não desistiu da mesma forma. Pessoas que às vezes
oram, buscam de Deus, fazem campanha, aí não recebe, elas desistem, elas param no meio do caminho, elas não se esforçam. E essa mulher é interessante que ela, independente se Jesus estava de costas, como ele estava, ele de Ela costas fez a para ela parte não dela, estava né, doutora? vendo. Exatamente, então assim, foi lá, tocou na orla, então para ter tocado na orla, com certeza ela deve ter se abaixado, ela deve ter andado abaixada ali por algum tempinho até alcançar, então assim, se humilhou mais ainda, independente dele estar vendo ela ou não, porque cria que ele era a saída, cria que ele poderia curar, trazer a cura para ela, né? Então essa era a confiança que ela tinha em Jesus, e essa confiança que nós temos que ter, independente se nós achamos que ele está olhando para nós, que ele não está, nós não podemos desistir, né? Então nós Até não porque podemos existia um ficar... preconceito na época também. Exatamente, Como então ainda além hoje de... existe preconceito com quem tem depressão, com quem tem ansiedade. Exatamente, existe bastante, e é isso, e você vê também pessoas, como tem casos de pastores, pessoas de dentro da igreja que acabam se suicidando, né, por depressão, por ansiedade, entende? Então, assim, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, e entende? Então, assim, hoje mesmo, pastor, assim, eu tenho um caso de uma adolescente de 13 anos, e ela disse para mim, ela já tentou suicídio 3 vezes, e é da igreja, tá? Os avós, a mãe não é muito firme, mas ela vai na igreja, e ela disse para mim hoje, ela falou, olha, eu vou ser bem sincera, bem assim que ela falou, eu vou falar para você, eu não quero viver, eu quero morrer, eu não quero mais essa vida, eu não quero continuar, eu não gosto de estar vivendo. Independente, ela disse, eu não gosto de estar viva, e eu vou me suicidar, ela disse. Eu sei, eu conheço a palavra, eu sei que eu vou para o inferno, eu sei que os suicidas não herdarão o reino de Deus, ela disse, mas eu vou me suicidar. E daí eu até brinquei assim com ela, porque ela tem 13 anos, eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Enquanto você estiver em tratamento comigo, não. Daí eu disse pra ela assim, daí ela começou a rir, daí ela começou a rir, e aí eu ri, e aí eu fui conseguindo, sabe, trazer alguns ganchos ali, fui pegando, e aí no final ela já disse para mim, na verdade eu não sei se eu quero ou se eu não quero, Na porque verdade, ela não quer, né, doutora? É na porque verdade ela realmente não ela quer. não quer. Ela quer se livrar da angústia, da Exatamente. tristeza, da E assim, rejeição. da rejeição, porque a falta de atenção que ela tem da mãe, que nem a avó a ama muito. E ela disse, eu sei que a minha avó me ama, mas eu quero que a minha mãe me ame. A minha mãe não me ouve, a minha mãe não me escuta. Eu vou mostrar um negócio para ela na internet, eu, tá. Ela o tempo inteiro no celular, sabe? E foi assim, então assim, você vê hoje os adolescentes que é a realidade das famílias, né? Então assim, nós temos que É olhar outro mundo, né, doutora? Essa cabeça dos adolescentes é outro mundo. outro mundo. E E é só psicóloga para impressionante. Exatamente. Mas assim, o que que eles precisam? De atenção, alguém sim, que ouça, mas não é alguém a avó, é a mãe, é os pais, que nem ela disse, o meu pai é ausente, tudo bem, mas a minha mãe, entende? Então, assim, e hoje você vê essas famílias, você vê mães que não se importam, não ouvem o filho, não dão o mínimo de atenção, que vai gerar ansiedade, né? sim. Ela é bem ansiosa e depressiva, então, assim, né, que você percebe, mas hoje ela já estava melhor, mesmo ela tendo dito para mim que ela iria do mesmo jeito, daí eu falei, mas enquanto estiver comigo, não. Falei para ela, daí não faça isso. Daí até antes dela sair, eu disse, então nós temos um acordo. Eu falei para ela. Então, assim, enquanto e por enquanto, nada. Eu disse, depois de te ver. Daí eu disse, ela deu risada, não tá bom, daí ela falou para mim, entende? Mas, assim, você vê a carência desses adolescentes por atenção dos pais, né? E da ansiedade que isso gera. Nessa família que eu te falei, que tem, o filho tem 11 anos, a menina 18, pai e mãe ansiosos, filho
os dois ansiosos. E é aquela guerra dentro de casa. Entendeu? Sem paciência, um gritando com o outro, um agindo, irritado, nervoso, e assim, estão pedindo socorro, não sabem mais o que fazer. Então, a gente vê muitas famílias, então por isso que é importante estar tratando, trabalhando a ansiedade nas pessoas, porque a ansiedade, ela é gerada, todos os outros transtornos, inclusive o de depressão. Então, assim, e a pessoa depois que entra na depressão, já se torna mais difícil de sair do que da ansiedade. Então, precisa ter essa mudança de pensamento, mudança de comportamento, de atitude, mas para isso tem que ter esforço, né? Esforço da pessoa. Muito forte isso, doutora. É. Muito forte. É um caso que é impressionante. A cada 10 pessoas que você conversa, 8 têm ansiedade. Isso. Os A meus cada 10 que pacientes... vem falar comigo, 8 têm ansiedade. Né? E cada um com um caso pior do que o outro. E a maioria, sem falar que desses 8, vamos dizer que um está fazendo tratamento. O restante está indo em aconselhamento de colegas. Porque isso, né? Não, porque vai para a igreja. Porque isso assim. E não se trata. E não aceita. Quando tem pessoas que vêm conversar comigo, eu aconselho logo a procurar um psicólogo, um neuro, né? Um terapeuta, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Procure o neuro. Não, irmão, não aceito isso não. Eu quero que Jesus cure. E eu disse, minha filha, querer que ele cure é uma coisa. E se ele não quiser curar agora? Se você tiver que passar por isso. Porque existe um tratar de Deus, doutora. Existem enfermidades que são um tratar de Deus para com o ser humano. Aí daí entender isso, aceitar isso, é um processo. Exato. É um processo. E assim, exatamente. E assim, você vê, em nenhum momento Jesus curou alguém com emocional. Não teve cura, né? Emocionalmente. Não teve. O tempo inteiro ele dizia o quê? Pega a tua cruz e anda, né? Então, o que é para ele fazer, ele vai fazer. O que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Então, aquele homem também que estava à beira ali do rio, onde 38 anos ali, né? Com a sua cama ali, olhando as pessoas irem, né? Receberem a cura, e ele só olhando as pessoas serem abençoadas, e ele nada. Quando Jesus chegou, o que Jesus disse para ele? Levanta-te e anda, né? Pegue a tua cama e vai. Entendeu? Então, assim, tome um posicionamento, não espere que os outros façam por você. Muitas vezes nós esperamos que os outros façam por nós, que os outros nos levem, que os outros nos abençoem, que os outros nos dê, que os outros nos ajudem. Mas é nós que temos que tomar um posicionamento. Nós que temos que ter uma atitude. Então, assim, em nenhum momento Jesus curou alguém emocionalmente. Da depressão, da ansiedade, não. Ele dizia, lança sobre mim, né? Lança sobre mim. Então, assim, que eu vos aliviarei. Esforça, não tenha medo, né? Que esforça-te, que eu te ajudo. Né? Então, assim, ele quer um posicionamento, ele vai nos ajudar. Mas, para isso, nós precisamos tomar atitudes, tomar o primeiro passo, posicionamento. Jesus curou de enfermidades físicas, né? Enfermidades, assim, físicas mesmo, mas emocionalmente, nenhuma. Você via no Velho Testamento também, você vê Jeremias, né? Quantas vezes se entristeceu, quantas vezes chorou, quantas vezes ficou ali, Jonas, que foi no fundo do poço, na barriga, sentiu raiva, tristeza, até poderia dizer que Jonas foi um pouco bipolar, uma hora tristeza em excesso, outra hora alegria em excesso, que ainda fala assim, em excesso. Então, assim, entendeu? Então, em nenhum momento
Jesus tratou. Muito pelo contrário, quando eles estavam escondidos, com depressão ali, quietos, Jesus mandava sair dali. O que está fazendo aí? Né? Tome um posicionamento, né? Enfrente teus medos, né? Enfrente o problema, o conflito, a dificuldade. Então, a gente pensa... Davi teve muitas crises, Davi teve muitas crises de medo, depressão, revolta, mas em todas as crises ele estava ali orando. Ele estava ali orando. Senhor, tu tá vendo? Né? Ele não se entregava, mas ele orava. Ele não se entregava. Davi, ele não se entregava. Ele falava com Deus. Dobrava o joelho, entregava os inimigos dele na mão de Deus e se levantava de novo. Né? E é isso. Então, nós temos que tomar esse posicionamento, né, para que a gente venha ter essa mudança de pensamentos, de comportamento. Então, pensar nas coisas que, como falou ali, honesta, nas coisas que são boas, nas coisas que são amáveis, naquilo que vai te fazer feliz, naquilo que vai te trazer um benefício. Então, fazendo isso, você vai diminuir a tua ansiedade. Parar de alimentar, né, como eu falei ontem na live, parar de estar alimentando a tristeza, alimentando a mágoa, alimentando aquela traição, alimentando, porque tudo que a gente alimenta cresce, doutora. Exatamente. Cresce e, além de tudo, a gente se torna vítima. Né? Nós achamos que somos a vítima. Né? Acabamos se colocando, às vezes, num papel, num posicionamento de vítima, ali não queremos sair da situação, porque ficamos no comodismo, né? Colocamos a culpa no outro para ficar nós ali. Não, mas eu sou a vítima, eu que preciso de ajuda, eles que têm que me ajudar, os outros que têm que fazer por mim. Porque olha o que fizeram para mim. Eu fiquei assim porque no meu passado eu tive muitos traumas, então a culpa é da minha mãe, é do meu pai. Então, veja bem, eu sou, como que eu vou fazer? Agora eu estou aqui nessa situação, na verdade está dizendo, eu sou uma coitada. Né? Então, assim, se coloca como vítima. Né? Então, é muito mais o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos, quando nos colocamos como vítima da situação. E você pode ser o protagonista, você pode mudar isso, você pode ter o controle das suas emoções, você pode ter o poder de decidir se quer ficar nessa situação ou se você quer mudar. Né? Você pode tomar esse posicionamento quando principalmente nós cristãos, quando temos Cristo. Né? Porque nós temos esse objetivo de morar no céu, que nós sabemos que um dia estaremos com Ele, então nós temos que pensar nisso, nessas coisas, que aqui sofremos aflições, sofremos decepções, mas lá nós não iremos mais passar por isso. Então, é isso que nós temos que ter e acreditar, né? Que nós, como cristãos, nós temos coisas boas, nós temos vida e vida em abundância, Jesus prometeu. Né? Eu tenho paz para dar. Né? Então, vamos viver a paz. Mas como é que vive a paz? Proporcionando a paz, promovendo a paz. Não entre em discussão, não entre em conflito. Promova a paz. Mas fulano falou isso, ciclano falou isso. Promova a paz. Promova o amor, promova a fidelidade, promova a honestidade, a confiança. Então, a partir do momento que nós vamos promover isso para o outro, né, com certeza, amanhã ou depois, o outro vai perceber isso e vai começar também a passar para nós. Praticar, então, né, doutora? Exatamente. Praticar o domínio próprio, aprender a se calar. Né? Exatamente. Porque a gente, às vezes, por não se calar, a gente ouve o que não quer. É ou não é? Porque o ansioso, ele fala demais. A pessoa ansiosa, ela fala, ela não escuta. Praticar o domínio próprio, que a Bíblia tanto diz, que é um dos frutos, né? Exatamente, o domínio próprio. O domínio próprio, aprender a dominar nós mesmos.
É, dominar minha língua, dominar minha mente, dominar meu é. corpo, Uhum. minhas mãos, meus olhos. Aprender, como a senhora falou, a dizer não. Parar de estar, querer É. agradar todo mundo. Uhum, exatamente. Então é isso você vai fazendo. Isso é uma construção, não é da noite para o dia. Então isso é Exatamente. você se construindo, você melhorando, se aperfeiçoando. Então é isso que nós temos que fazer, se aperfeiçoar em Cristo. A própria palavra diz que nós temos que nos aperfeiçoar em Cristo. Então, não é da noite para o dia. Ah, eu vou ser mansa, eu vou ter domínio próprio da noite para o dia. Não, a gente consegue com muito esforço, né? A gente consegue, de repente, às vezes, fazer um propósito com Deus. Não, eu não vou mais falar, eu não vou mais reclamar a partir de tal dia. Entende? Eu já fiz isso. E foi muito gratificante. Às vezes eu reclamava, ai, choveu, tá chovendo, mas que coisa, tá chovendo. Ah, tem sol, ai, tá muito calor, mas que ruim. Sabe, são coisas que a gente não percebe, mas que a gente tá reclamando, né? De situações, Exato. assim, pequenas. E a partir do momento que, imagina das grandes, né? Se a gente reclama do pequeno, imagina das grandes. Então, assim, a partir do momento que eu tive que fazer uma campanha de oração, de jejum, por 7 dias, eu não vou reclamar de nada, nem que eu aconteça o que acontecer, eu vou dar glória a Deus, não vou reclamar mais de nada, nem de nada. Se eu comer café com sal, eu vou dar glória a Deus, não vou reclamar do café, sabe? Essas coisas assim. Eu, Café com sal é foi, horrível. foi. Sabe, são coisas assim que às vezes a gente não pensa, mas que isso faz uma diferença no mundo espiritual. E faz tanto que Deus acaba te libertando, e Deus acabou me libertando assim. De muitas coisas que eu reclamava, que hoje, graças a Deus, não reclamo, mas eu tive que fazer um esforço, eu tive que trabalhar isso em mim. Então, é tudo um esforço, um trabalhar, um querer. É você querer ser melhor, você querer seguir a palavra, obedecer o que Deus tem para a nossa vida. Então, é isso, pastora. Eu hoje, essa semana, eu fiquei relembrando que às vezes, antes, né, de Deus tratar conosco, eu levava uma topada, já ficava brava, né? Então, Se alguma coisa caísse, a gente já é, ficava brava e gritava, falava assim. Aí hoje, quando eu vejo a minha reação, eu fico rindo, é, sabe? É, essa semana, eu não sei, não lembro como que foi que aconteceu aqui em casa. Eu não estou lembrando agora direito o que foi. Eu só sei que na hora eu falei, Jesus, a palavra só da minha boca, Jesus, chegue aqui. Aí depois, quando eu falei isso, eu lembrei como eu era, a minha reação lá atrás. Ei, deu trabalho chegar num nível desse, dá né? trabalho, Deu dá trabalho. trabalho chegar num nível desse, porque você agora vai ter que reconstruir Uhum, os costumes que você tinha, umas palavras que você hábitos. usava, né? Assim, você vai ter Uhum, que. Não, porque não existe isso. Eu nasci assim, fui criada vou assim, morrer. né? Porque meu pastor, ele diz assim, que tem uns crentes, meu pastor, ele tem um costume de dizer, tem uns crentes, irmão, que é estilo Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, não tem uma Gabriela aí, Uhum. né? Mas Deus, ele é aquele que, quando eu olho para trás, eu digo, Jesus, obrigado. Porque aquela ira por uma topada, por uma coisa que caiu, não tem. Uhum. Acabou. Uhum. Aí vem na hora do Jesus. Acho que Jesus fica lá em cima olhando. Também tudo ela me chama. Doutora, maravilhosa a sua Mas presença aqui é isso. conosco, viu? Eu que agradeço. Eu que Muito bom, a gente agradeço, feliz, aprendeu muito feliz. aqui, né? Que não é ninguém cura ansiedade do dia para a noite, tem que haver uma É, uma praticar, reconstrução né? né, uma reconstrução mental, cognitiva, né, dos pensamentos, das crenças distorcidas da realidade, e junto com a palavra de Deus, né, você confiar naquilo que Deus tem para você, você crendo, né, nas promessas e lutar por elas, né, não desistir por causa do medo, né, E que a mas nossa seguir vida não se resume naquilo que alguém ensinou, né, doutora? Que os pais exatamente. ensinaram, que alguém É, ensinou. não, exatamente, ela se resume na palavra de Deus.
né? A nossa vida, ela precisa ser resumida na palavra de Deus, o que está escrito ali, entende? Então, Exatamente. assim, e a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, você pode ler várias vezes o mesmo livro e cada vez você vai ter uma interpretação diferente. Deus vai se Diferente. revelar, né, para você de uma forma diferente todas as vezes. Então, é uma reconstrução, né? Então, a palavra de Deus é uma reconstrução diária também nas nossas vidas. Então, assim como nós temos que também reconstruir o nosso emocional também junto com a palavra de Deus para que a gente Cuidar possa do viver emocional como a gente cuida da nossa aparência. Cuidar do exatamente. emocional como você cuida da comida. Como você cuida, não é daquilo que você mais ama. Porque eu não sei, porque tem pessoas aqui que não cuidam da casa. Mas vamos dizer assim, É, cuidar do é. meu emocional como eu cuido da minha casa, do Isso. meu cabelo. Uhum. Ele é tão Daquilo que você importante quanto o ama. meu corpo, não é assim, doutora? Quanto a É, minha vida exato. espiritual, Uhum. porque a minha vida espiritual não vai estar bem se o meu emocional não estiver. Com certeza. Com A minha certeza. vida profissional não vai estar bem se o meu emocional não tiver. Uhum. Aí Vai tem pessoas influenciar. que querem um casamento abençoado, solteiros que estão aí, né? Em casamentos, em se casarem, mas não tratou emocional ainda. Então não está pronto para entrar ainda num relacionamento. Primeiro vai ter que Não. tratar. E Uhum. essa live de hoje é maravilhosa. Por mim, a gente passa a noite toda aqui, Pois é, passou rápido. não é? Por mim, a gente passa a Não, é noite inteira verdade. aqui, porque isso é um tema que abrange e vai longe, doutora, é isso. Abrange. Vai longe. Uhum, vai Porque longe. as pessoas não É, cuidam mais do emocional. do Hoje, quem emocional. cuida do emocional é tomado como. Uhum, Ah, porque fulano tem problema psiquiátrico. uhum. Não, É, ele está se não. cuidando, Uhum. né? Aí, Assim às vezes, como Cristo, né, ele disse para nós cuidar do nosso corpo, né? Para nós cuidar do nosso corpo. Então, o nosso corpo é tudo. É a nossa mente também, o nosso emocional também, não é só o nosso corpo físico, né? O nosso daqui para baixo, né? Do ombro para baixo, não, a cabeça faz parte do nosso corpo, do nosso, né? E é a cabeça que comanda tudo, né? É o nosso emocional que comanda tudo. e a gente que está no meio evangélico, nós que somos cristãos, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus de promessas. Uhum. Ele faz promessas grandiosas, né? Promessas ministeriais, promessas. Uhum. Cada um tem uma promessa, cada um sabe o que Deus prometeu. Mas para viver a promessa, primeiro há um tratamento. Uhum. Exato. E agora lembrando de algo que eu postei há um tempo atrás, que eu vejo alguns pregadores postando aí que eu não gostei, que era tipo que José foi dormir escravo e acordou o governador. Eu falei, não, primeiro ele foi fazer um tratamento psicológico lá na cisterna, Foi. uma terapia lá na prisão. Ele está entendendo? Que Deus ele Foi. trata o emocional, quando a gente não trata, Deus ele trata. Deus, ele trata. Uhum. Quando a gente não trata o emocional, Deus ele trata. Porque Deus não vai te colocar onde ele prometeu de todo jeito. Você já pensou se José do Egito fosse governador do dia para a noite? Ele ia se vingar dos irmãos, doutora. Com certeza. Mas ele foi bem treinado, bem tratado psicologicamente, emocionalmente, para poder sentar na cadeira de governador. Uhum. Porque Deus não tem prazer em colocar alguém numa cadeira que ia estar com a caneta que ele ia estar, o anel do governador que ele ia ter lá, com o emocional todo ferido, com desejo de vingança. Hã? Já pensou? Não tem Como é como. importante a gente tratar o nosso emocional. Se a gente não trata, Deus trata. Uhum. É isso aí. E Deus Se a gente não tratou o de José. tratou. Bem tratado. Bem Doeu. tratado. Uhum. Enfrentou rejeição, Uhum. ódio dos irmãos. Os de casa queria matar, porque quando a senhora começa a ler o texto, Uhum. porque tem pessoas aqui que elas como é que fala?
banalizam a frase Deus está no controle. Você não tem noção de que ele está no controle. Se ele não estivesse no controle, a gente já teria sido assassinado pelo nosso adversário. Quando você começa a meditar na palavra acerca de José, o plano dos irmãos era matar. Literalmente, matar. Sim. Aí um dos irmãos dá a ideia, não, a gente joga ele no poço. Pega um bicho, mata, suja a túnica e leva para o nosso pai e diz que ele morreu. Ou seja, aquele irmão que se levantou e deu essa ideia, não era porque ele era bonzinho. Não é porque ele era diferente dos outros, ele também queria matar. É porque Deus interveio no plano. Exatamente. O plano era matar. Aí a gente vê aí o que a Bíblia diz. Deus, ele diz na sua palavra que ainda se a mãe que gerou, a mãe que me gerou, ela se esquecer, ela me rejeitar, ela me odiar, ela me abandonar, ainda se esquecer de mim, ele nunca vai me desamparar, vai me esquecer, vai me rejeitar. O que as pessoas têm que entender é que existe um Deus maior do que qualquer palavra contrária. Existe um Deus que está no céu, que é maior. Um Deus real, invisível, né? Mas real. Que está no controle, que a última palavra ainda é a dele. Né? Um Deus que permite a adversidade, permite a ansiedade, permite até a depressão, porque sim, é permissão dele. É ou não é? Não é para a gente se entregar. É para a gente é para nos treinar. Exatamente. Não é para se entregar, não é para matar, é para nos treinar. É um treinamento. Aí quem olha para mim falando isso hoje não viu lá atrás as crises. É assim, pastor, eu também, não vai pensar. Quem olha hoje, a irmã aqui falando, não vê as crises de ansiedade, de depressão há anos atrás. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu não me entreguei. Porque eu não fiz como alguém queria. Porque tudo que alguém quer é ver a pessoa lá, dentro do quarto, isolada, que você se mate literalmente, tira a própria vida. É tudo que alguém quer. Aí, sabe o que me alimentou? Sabe o que me deu força? Primeiramente, claro, foi o meu Deus. Eu disse, Senhor, é tudo que alguém quer, mas eu não vou dar esse gostinho, não. Eu vou me levantar. Vou me levantar. Jesus me ajude a levantar. E eu me levantava, doutora. Mesmo às vezes sem força, era só eu e Deus. Tinha dias que eu não sei que crises eram aquelas que eu desmaiava. Eu chegava a desmaiar. Eu estava bem, bem, bem. E do nada, teve uma vez que eu tive umas crises tão fortes que eu desmaiei, que foi... Eu não sei explicar que crises foram aquelas, né? Me levaram para o hospital. Aí quando eu cheguei lá, o médico perguntou sobre meu histórico. Comecei a falar tudo. Aí a medicação, ele disse, já tomou hoje? Eu disse, mas não. E o meu remédio é um fraquinho, é o fluoxetina. Que as pessoas tomam até para emagrecer, né? Sim. Aí ele disse, foi por isso. Aí eu no meu pensamento. Diante da crise enorme que eu estava, eu disse, não pode ser, não. Mas fiquei calada. Aí quando depois de medicada, ele me deu uma injeção, mandou aplicar uma injeção. Aí eu inventei de perguntar depois que medicação tinha sido aquela. Aí ele falou assim, o enfermeiro falou diazepam. Eu disse, não posso não. Doutora, eu estava numa crise tão grande, eu comecei a chorar igual criança. Não, quando eu lembro da cena, eu fico rindo, sabe? Eu fico, meu Deus, como diz aqui por aqui no norte, que mico, que vergonha. Mas por incrível que pareça, 5 minutos parou tudo a ansiedade. Era uma crise de ansiedade. Ansiedade mesmo. Uma crise que eu digo, ninguém sabe de onde veio, como foi aquilo. Mas a gente demora a entender que é uma doença.
né? Que é um transtorno. É um Isso. transtorno, não é isso? A gente demora a entender isso. Uhum. Aí quem olha para nós hoje não viu as crises lá atrás, As crises. né? Exatamente. E a ansiedade, você falou do controle, né, de Deus, o que que acontece? A pessoa ansiosa, e Deus trata a gente nisso mesmo, para mostrar que o controle é dele, porque o ansioso ele fica mais ansioso ainda quando ele perde o controle da situação. Quando as coisas não acontecem da maneira que ele quer. Como as coisas não foram de acordo com o que ele planejou ou pensou. Então, ele perdeu o controle. Então, essa perda do controle que vai gerar essa ansiedade, esses medos, essas frustrações e tristezas. E é aí que Deus trata, gente. Então, essas situações assim que a gente tem que começar a se policiar e a ver, né? O controle realmente é de Deus, nunca foi nosso, né? E Por mais entender que que não é muitas para a vezes... morte, né, doutora? Que não é para a morte. Exatamente. Entender que é um processo. Processo. Um processo. E Deus, ele prepara pessoas para você passar o processo com elas. Uhum. Né? Como essa jovem que a senhora falou. Deus preparou a senhora para estar lá com ela. Uhum. É Ela pensa que verdade. é por acaso, não é. Tudo preparo de Deus. Tudo Deus, ele preparo marca o de Deus. encontro com a senhora, aquela jovem. Uhum. Parece tudo coisa não, natural, não é. Uhum. Uhum. Deus está tratando com a jovem. Uhum. Eu estou espiritualmente falando. Sim. Aí Deus, a Bíblia diz que ele não dá um peso além daquilo que eu posso carregar. É quando o peso está pesado, ou ele diminui a carga, ou ele levanta um para nos ajudar. Uhum. Isso mesmo. Mas sozinho a gente não fica. É ou não é? Sozinho a gente não fica, porque ele não é um Deus irresponsável. É um Deus que cuida. Ele não é um Deus Os mínimos. irresponsável como certos pais, certas mães. É ou não é? E coloca um filho no mundo e não está nem aí. Abandona mesmo. Né? Uhum. E quantos filhos sofrem desse problema aí por causa disso? Mas o nosso Deus, ele ainda cuida. Eu digo que ele é o pai dos órfãos. Não é o que digo, é a Bíblia. É porque a gente vê, quando a gente começa a ler, meditar na palavra de Deus, a senhora sabe disso, que Deus, ele tem um cuidado, um zelo especial pelos órfãos Uhum. e pelas viúvas. Pelas viúvas. Né? Porque tem órfãos de pai e mãe vivo. Tem. Né? A senhora conhece mais do que eu, que a senhora, no seu consultório, a senhora deve receber muito esses órfãos de pai e mãe vivos. Exatamente. E esses órfãos aí ainda não conhecem o pai deles de verdade, que é o pai dele que está lá em cima. E precisam conhecer. Né? Que Deus continue usando a senhora, viu? Deus Amém. continue lhe capacitando cada vez mais nessa sua profissão brilhante. Que eu costumo dizer aqui em casa, meus meninos passou 2 aqui no Enem, aí todos 2 eu digo, faz psicologia. Ninguém quer. Ninguém Faz quer. psicologia. Ninguém. Mãe, eu não. Eu digo, rapaz, psicologia. Ninguém quer, doutor. Eu digo, se fosse eu ia fazer psicologia. Porque entender, né, doutora, um pouco da mente, de Você tem que nós gostar. mesmos, com aqueles que estão convivendo conosco. Principalmente Isso. a gente que está dentro da igreja. Uhum. Né? Que a gente lidar com pessoas que perderam, pessoas que tudo cheio de trauma. Uhum. Né? Assim a gente tem que aprender a escutar, a ouvir, a entender. Não é isso? É isso. Tem pessoas que vai chegar um dia, não tá com aquela cara legal, e a gente aprender a aceitar aquela carinha dela, que ela chegou toda. Não chega perto, não, vai não. Amanhã, quando ela melhorar o rosto, você vai lá. Uhum. Né? Entender que não posso mudar ninguém. Eu tenho que mudar a mim. Se eu não consigo mudar a mim, que dirá o outro? É ou não é? Dá um trabalho mudar a nós mesmos, imagina os outros. É o que a gente pode fazer, trabalhar para aceitar. Cada um do jeito que é. Né? Dá ao outro o tempo dele. O tempo dele, não, ele não está bem. Deixa ele lá no canto dele.
É porque existe nas pessoas uma necessidade de atenção, né? De aceitação. Não, porque a fulano tem que falar comigo. Ah, porque não falou comigo. Ah, porque não me cumprimentou. Ah, porque eu falei e não respondeu. Ah, porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp e ele visualizou e não respondeu. E às vezes aquela pessoa também não está bem. Se colocar no lugar do outro. Ninguém quer se colocar. Né? É. Amém, irmãos? Amém. Você quer ouvir mais a doutora, você vai lá no Instagram dela. Tem lives, né, doutora? Agora eu vou começar a fazer com mais frequência. Na verdade, eu faço a live mais no meu Face, na minha página. E agora eu vou começar a fazer mais no Instagram. Então, acho que tem duas, essa acho que é a terceira. Então, estamos iniciando as lives no Instagram. Amém. E vou começar a fazer toda semana, pelo menos, trazendo um tema, algum assunto assim, para tá debatendo mesmo, para as pessoas estarem sabendo, conhecendo, porque o que acontece é aquilo, a psicologia, você tem que gostar, você tem que amar, e Sim. assim, independente de tudo. Então, assim, o meu maior prazer é eu ver o resultado na pessoa. Né? Quando eu vejo assim, né, as pessoas dizem, mas você perde o teu paciente, você perde, né, financeiramente. Eu falei, eu não me importo com isso, e eu não me importo. Até meu marido diz, nossa, mas você trabalha tão rápido, porque eu trabalho na linha comportamental, então o tratamento é mais rápido. E claro, daí eu perco o cliente, porque acaba que, né, eu falei, mas eu não me importo, porque o que eu me importo é com a melhora. Entende? Então, assim, o meu maior prazer é ver a melhor. Eu sei que depois Deus manda outro e assim Deus faz, né? Para suprir as necessidades da gente. Mas, assim, eu ver a recuperação, eu ver a melhor. Às vezes, 2 sessões, você vê a pessoa, assim, transformada totalmente. Você vê, assim, nossa, mas eu não precisava ter feito tão rápido. Mas só o caso de você querer fazer e ver o resultado, isso não tem pagamento. É gratificante. Então, assim, para você fazer, você tem que gostar. Tem que ter amor mesmo e ver o resultado na pessoa. É muito bom. É verdade, doutora. Você vê o que é isso. Tudo que a gente faz com amor, a gente faz com excelência. É Tudo verdade. que a gente faz com amor, a gente faz com excelência. Agora, quando faz forçado, nada forçado presta. Né? Amém. Então, Deus, amém. Eu não tenho palavras para agradecer a sua participação hoje. Imagina. Muito obrigada pelo convite também. Viu? Viu? Qualquer coisa, estamos aqui. Tá certo? Amém. Sempre conosco. Eu que agradeço, pastora, todos que estão assistindo também. Que Deus abençoe cada um. E que ajude vocês a se esforçarem, né? Porque precisa de um esforço, que cada um venha se esforçar, né? Para tirar essa ansiedade, essa angústia, pensar naquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, naquilo que Deus tem de promessa, pensar que essa luta, esse problema é passageiro, esse processo é passageiro, né? Não dura para sempre, né, pastora? A gente passa. E a gente passa, e quanto mais passa, o tempo passa, mais forte a gente fica, mais resiliente, mais com fé também, aumenta a nossa fé também em Deus, aumenta a nossa confiança. Ela passa. Eu digo, a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Ninguém chora a vida inteira. Como Exatamente. também ninguém sorri a vida inteira. A dor passa, é um processo. Tudo passa, tudo passa. Quando a gente olha para o que a gente já passou, né, doutora? A gente olha e diz assim, quando eu estava lá atrás, que eu lembro do meu fundo do poço, eu pensava que eu ia morrer lá. Eu jurava que eu ia morrer lá. Mas passou. Passou. E outra, com detalhe, viu? Não precisou Deus fazer como eu queria para passar. Ele fez como ele quis. Não fez o que eu queria e passou. E hoje eu olho para trás e agradeço porque ele não fez o que eu queria que ele fizesse. Esse é o processo. Cresceu, amadureceu, aprendeu
aprendeu a ter domínio próprio, aprendeu a ouvir, aprendeu a aceitar as pessoas como elas são, né? Isso Estamos mesmo. praticando. Ainda não sei, como diz o apóstolo Paulo, ainda não alcancei o... Assim? Ainda não posso dizer que eu... Não, mas estou caminhando para o alto. Exatamente. Né, doutora? Então, quero agradecer, pastora, que Deus abençoe. Foi um prazer, né, estar contigo. E vamos fazer outras lives também. Quero fazer uma ali, vou te chamar para você pregar também, trazendo uma palavra, né, para nós, que as tuas palavras são palavras abençoadoras e que Deus continue te usando nesse teu ministério. E eu creio que Deus vai soprar teu nome, e porque Deus vai honrar a tua vida, vai honrar a tua vida pela tua humildade, pela tua simplicidade. E eu lembro uma vez também que Deus disse para mim que Ele só ia me usar e ia, né, na humildade, né? Então, assim, que às vezes a gente pensa, mas agora já não, né? A gente não é nada, entende? Então, assim, enquanto a gente for humilde, Deus usa, né? A partir do momento que a gente quer achar que é alguma coisa, a pessoa pode até pregar a palavra de Deus, mas, né, a gente sabe que às vezes não é Deus usando. Então, assim, é na humildade que Deus usa mesmo as pessoas, na simplicidade. Então, que Deus continue te usando nessa humildade, nessa simplicidade, mesmo quando a senhora chegar lá, né, nos teus planos, teus objetivos, das promessas que Deus tem na tua vida, que são grandes. E eu creio que Deus vai fazer e já está na hora e Deus já está fazendo. Amém? Glória a Deus. Eu creio. Amém. Aí a senhora falando sobre isso, às vezes quando eu tenho alguma agenda para pregar, a gente estuda, a gente se prepara, né? Mas eu fico aqui numa dependência tão grande de Deus, que eu fico assim dizendo para Ele, Senhor, olha, se o Senhor não for comigo, cria uma situação que a pessoa lá não me coloque para pregar, que seja outra pessoa. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me usar, eu não vou não, Jesus. Senhor, eu não tenho. Jesus, eu não sei. Mas aquela dependência, sabe? Que eu digo Jesus, porque eu vejo... A pessoa olha, pensa que você não é totalmente dependente dele. Se ele não me usar, se ele não for na minha vida, doutora, não é porque eu tô, não é querendo chamar a atenção de ninguém, não. É literalmente isso. Porque as pessoas olham pra gente e dizem assim, ali tem. Tem não. Tem não. Não tem não. Graça. É graça. É ele purinho. Tem coisas que eu chego aqui na live e eu não planejo nada. Quando eu estou ao vivo, que eu começo a falar, que ele começa a me usar, ele vai me colocando as palavras assim na hora, que eu digo, meu Deus, só me deu na hora enquanto eu estava ali. Você entendeu? Ele não me deu antes da live. Ele me deu na hora. Ele abriu a visão na hora. Pura revelação da palavra, pura revelação na hora ali. Aí, tanto quando eu termino, eu falo, Senhor, eu não merecia isso. Aí eu fico com aquela palavra que ele revelou na hora da live, eu fico, meu Deus, e fico ali, mastigando ela mais ainda. Meditando. Deus puro, irmão. Porque a gente não tem nada. A gente é pó e cinza. Né? Barro. Vaso de barro. Eu disse, Senhor, eu sou vaso de barro. A gente é de barro, mas dele tem um dono. Glória a Deus. Amém. Continue nessa sua humildade, viu? Amém. Eu quero uma bênção falar com a senhora. Maravilha de Deus. Também, pastor. Então viu? tá, pastora, que Deus abençoe. Amém. E eu vou deixar a live salva, o @ da psicóloga, da doutora Gisele Salles, aqui na descrição da live. Aí quem não segue a doutora, vai lá e segue. Amém? Vai lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta a ela lá. Né, doutora? Deus abençoe a senhora. Amém, a senhora também. Deus abençoe. Paz, Senhor. Senhor. No coração de vocês. Amém, você também. Tchau. Tchau.